Olá, bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Sandy Nives ficou 21 anos no corredor da morte na Califórnia por um crime que afirma não se lembrar de ter cometido. Os Estados Unidos são um dos poucos países que ainda realizam execuções e as mulheres representam uma porcentagem muito pequena disso. Em novembro de 2024, havia 51 mulheres no corredor da morte, pouco mais de 2% da população desse grupo. A maioria dessas mulheres foi condenada à morte por matar pessoas que conheciam, e Sandy não foi exceção a isso. A pena de morte é claramente uma questão polêmica que divide opiniões, tanto sobre se ela deveria ou não ser uma opção, quanto sobre se, de certa forma, é uma sentença mais fácil do que prisão perpétua. Ela havia dito aos proprietários que moraria lá com o marido, Fernando, e seus 3 filhos. Os proprietários temiam que a casa fosse pequena para uma família de 5, mas ainda assim decidiram alugá-la. Sandy mudou-se para a casa em 1998 e sempre pagou o aluguel em dia. Na verdade, ela já era divorciada de Fernando, seu primeiro marido, e havia se separado recentemente do segundo, David Folden. Ela se mudou para a casa com seus 5 filhos, David, de 14 anos, Nicolette, de 12 anos, Rochelle, que tinha 11, Christy, de 7 anos, e Jacqueline, que tinha 5. Fernando era o pai dos 3 filhos mais velhos, enquanto os 2 mais novos eram do casamento dela com David. Fernando foi seu namorado de infância, mas ela conheceu Davi, seu segundo marido, quando ele ainda era casado com sua mãe. Quando David e a mãe de Sandy, Dolores, se divorciaram, Sandy foi registrada como filha de David nos documentos do tribunal. 2 anos depois, casaram-se. No verão de 1998, Sandy já tinha iniciado um novo relacionamento com Scott Volks. Pouco depois do meio-dia de 1º de julho de 1998, Sandy ligou para o 911 relatando fumaça em sua casa. Quando o operador perguntou se ainda saía fumaça, ela disse: "Não, já acabou." Sandy continuou dizendo que houve um incêndio na noite anterior e quando ela acordou, tudo estava preto. Quando o operador esclareceu que Sandy havia dormido durante o incêndio, Sandy respondeu: "Sim, eu acho que sim." Os serviços de emergência foram enviados e quando chegaram do lado de fora da casa de Sandy por volta da 1 da tarde, parecia que estavam no endereço errado. Do lado de fora, não havia nada que indicasse que tinha havido um incêndio na propriedade. Quando os paramédicos entraram, Sandy e seu filho de 14 anos, David, estavam sentados no sofá. Ambos estavam cobertos de fuligem. Perguntaram a Sandy se havia mais alguém na casa, ao que ela respondeu: "Meus filhos? Como estão, meus filhos?" Enquanto os paramédicos percorriam a casa, viram danos causados pelo fogo nas paredes até mais ou menos a altura dos ombros. Ao entrarem na cozinha, eles viram 4 meninas deitadas juntas no chão da cozinha. Elas estavam de pijama, enroladas em cobertores e em seus sacos de dormir. Nicolette, Rochelle. Christy e Jacqueline também estavam mortas. Quando Sandy foi informada de que suas filhas haviam falecido, ela apenas disse: sem emoção ou lágrimas. Ela apenas olhou para o nada. As autoridades logo perceberam que não era um incêndio comum em uma casa. O fogo não havia tocado as vítimas. Parecia que elas tinham morrido por inalação de fumaça. Os laudos de autópsia e toxicologia, mais tarde isso seria confirmado. Todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro. O forno estava aberto e havia toalhas dentro dele. Havia mais toalhas em cima do forno em um dos queimadores. No corredor, o detector de fumaça foi retirado da parede e colocado no chão, onde derreteu totalmente. Havia manchas de gasolina nos tapetes do corredor e do quarto. Que não conseguiu pegar fogo no quarto principal, havia um galão vermelho de gasolina. Isso claramente foi um ato intencional de incendiar a casa até o chão. Mas mais tarde seria descrito pelo sargento John Ament
do departamento do xerife do condado de Los Angeles como um exemplo clássico de um incendiário que não sabe o que está fazendo. Sandy e David foram levados para o hospital Henry Mayo Newhall Memorial, onde foram tratados por inalação de fumaça. No hospital, os detetives interrogaram Sandy. Ela foi perguntada se sabia que horas eram ao acordar com a casa cheia de fumaça. Ela disse que não sabia. Quando perguntaram se ela se levantou para ver de onde vinha a fumaça, ela disse que não. Você foi até o corredor? Não. Você foi ver suas filhas? Não. O detetive disse que ela precisava ser honesta com eles e mostrou uma foto tirada na casa, perguntando por que ela fez aquilo. Ela disse que não fez aquilo e que podiam acreditar no que quisessem. 48 horas depois, Sandy foi presa. Ela foi acusada de 4 homicídios, uma tentativa de homicídio e incêndio criminoso. Ela foi detida sem fiança em área protegida da prisão devido a ameaças de outras detentas. Na primeira audiência, em 13 de julho de 1998, ela recusou-se a declarar culpa ou inocência e obteve adiamento de 2 semanas para apresentar sua defesa. No dia 28 de julho, ela se declarou inocente das acusações contra ela. Com o avanço da investigação, 2 imagens distintas dessa mulher surgiram. A primeira era uma mãe amorosa que faria tudo pelos filhos. O diretor de uma das escolas das crianças descreveu Sandy como uma mãe muito preocupada, do tipo que você valoriza em uma escola. Ela se importava com seus filhos. Amigos disseram que os filhos de Sandy eram tudo para ela e sua razão de viver. Sandy sempre fazia coisas por eles e os levava para atividades como aulas de piano, escoteiros e aulas de ginástica. Amigos disseram que ela era uma mãe amorosa, nunca infringiu a lei e era boa em tudo o que fazia. Ela era uma mãe amorosa que ficava em casa, mantinha a casa impecável e se realizava criando um ambiente familiar seguro e acolhedor. Ela mais tarde diria como queria criar meus filhos em um lar feliz, em um lar seguro, em um lar sem abusos. Eu não queria que eles tivessem medo de mim como eu tinha medo da minha mãe. Queria que eles voltassem para casa, encontrassem refúgio e sempre se sentissem seguros. No entanto, a investigação policial mostraria que a vida de Sandy não era realmente como parecia à primeira vista. Eles descobriram que ela havia terminado com seu parceiro, Scott, pouco antes do incêndio. Sandy havia engravidado e Scott disse a ela que não queria ter filhos. Contrariando seus valores mormons e crenças religiosas, Sandy fez um aborto 4 dias antes do incêndio. Seus novos vizinhos disseram que raramente viam as crianças, pois não podiam brincar fora de casa. As cortinas da casa geralmente permaneciam fechadas e toda a família parecia bastante reservada. Na noite do incêndio, os vizinhos lembram de sentir cheiro de fumaça por volta das 5 da manhã, mas não se preocuparam, pois a região é conhecida por ter queimadas frequentes nessa época do ano. Isso foi 8 horas antes de Sandy avisar as autoridades. Os vizinhos relataram que deixaram as janelas abertas devido ao calor, mas Sandy disse sentir frio e ligou o forno para se aquecer. No dia do incêndio, os vizinhos também notaram que a van de Sandy estava de ré encostada na porta da garagem, em vez de estar em seu lugar habitual no centro da entrada. Uma investigação policial mais aprofundada constatou que, no dia 1º de julho, o dia do incêndio, ela enviou cartas para todos os 3 ex-namorados. A carta para seu namorado mais recente, Scott Volk, dizia: Scott, eu sempre te amei. Desculpe se meu amor nunca foi suficiente para você. Você escolheu partir e levou minha alma. Isso não é sua culpa, eu permiti e pedi por isso. A carta para Davi dizia: agora você não precisa mais sustentar nenhum de nós. Vai se ferrar, você é um lixo. No dia após o incêndio, Sandy e David precisavam ir ao tribunal do condado de Riverside para uma audiência sobre a custódia das crianças e a divisão dos bens. David estava buscando maior acesso às crianças, mas Sandy disse que temia pela segurança delas devido a supostos problemas com drogas
e comportamento violento do filho de David de um casamento anterior. Esse filho, também chamado David, já havia violado 2 vezes uma ordem de restrição que o proibia de chegar a menos de 300 metros das crianças mais novas. Seu ex-marido, David, também havia adotado anteriormente os 3 filhos do primeiro casamento de Sandy, mas Sandy acreditava que ele estava tentando anular essa adoção para reduzir os pagamentos de pensão alimentícia. Verificou-se que ao menos 4 incêndios diferentes começaram na casa. As roupas de Sandy e do filho sobrevivente foram testadas para detectar gasolina. As roupas do filho dela estavam limpas, mas as de Sandy deram positivo. As digitais de Sandy foram achadas no galão de gasolina em seu quarto. Na noite anterior ao incêndio, Sandy havia planejado uma festa do pijama para seus filhos. A casa tinha uma cozinha integrada com a sala de estar, então as crianças estavam lá assistindo televisão e comendo pipoca. Após vários atrasos, o caso foi a julgamento em maio de 2000. A promotoria afirmou que estava claro que Sandy havia assassinado suas 4 filhas e tentado tirar a própria vida e a do filho. Disseram que ela agiu por raiva dos homens em sua vida, acrescentando que a ré se viu sozinha com 3 relacionamentos fracassados, 5 filhos e sem dinheiro. O filho de Sandy, David, testemunhou para a acusação e afirmou que acordou no meio da noite com os olhos ardendo e a garganta doendo por causa da fumaça. Ele perguntou à mãe se ele e as 4 irmãs podiam sair de casa, mas ela disse para ele ficar dentro, pois o fogo poderia estar do lado de fora. Quando lhe perguntaram no julgamento por que não saiu, ele disse: "Eu fiz o que minha mãe fez, fiz o que ela me mandou fazer." Ele continuou dizendo que podia ouvir as irmãs tossindo por causa da fumaça e que uma delas pediu para ir ao banheiro porque ia passar mal. A mãe delas disse não, que ela deveria ficar onde estava e vomitar no chão. Sandy também disse para eles respirarem através dos cobertores e travesseiros. Depois disso, David desmaiou. Quando acordou, a mãe dele estava deitada ao lado das irmãs no chão e ele se lembrou de ter visto que as irmãs tinham espuma ao redor da boca. O Dr. James Ribby, vice-legista sênior do Departamento do Legista do Condado de Los Angeles, testemunhou dizendo que essas não foram mortes rápidas. Por causa do inchaço cerebral e dos danos nos pulmões, o processo pode levar 30 minutos ou mais. Scott Volk também testemunhou para a acusação, afirmando que Sandy estava planejando tirar a própria vida. Por outro lado, o advogado de defesa de Sandy, Howard Waco, disse que ela não tinha planos de tirar a própria vida e nunca machucaria intencionalmente seus filhos. Ele descreveu Sandy como uma criança perdida, que suportou anos de abuso físico e emocional em um lar disfuncional, mas que havia se tornado uma mãe amorosa. Ela tinha baixa autoestima por causa de sua infância difícil, mas ele acreditava que, ao final do julgamento, o júri veria que Sandy era tão vítima quanto seus filhos. Durante todo o julgamento, ele apresentou diferentes teorias, às vezes conflitantes, sobre por que Sandy deveria ser absolvida. Ele afirmou que não havia provas de que ela realmente tivesse iniciado o incêndio, que ela estava em um estado semelhante ao sonambulismo e, portanto, estava legalmente inconsciente quando o fogo começou e, assim, não era legalmente responsável. Ele também afirmou que os medicamentos que ela tomava para epilepsia, juntamente com antidepressivos e questões hormonais, resultaram em uma mudança severa na neuroquímica, o que a fez perder a responsabilidade. Ele também sugeriu que outra pessoa, talvez seu filho Davi, tivesse iniciado o incêndio. Colocar o réu no banco das testemunhas é visto como arriscado, mas o advogado dela queria provar que ela não estava legalmente consciente quando o incêndio começou e, assim, não deveria ser responsabilizada. Sandy desabou no tribunal após testemunhar sobre um flashback em que segurava um isqueiro na mão e via as chamas. Achei que fosse um sonho, fiquei muito assustado. Eu tive um flashback de um clarão, um isqueiro, um fogo. Eu não sei o que foi, sento e me pergunto todo dia o que aconteceu. Eu não faço ideia. Ela continuou a testemunhar que não se lembrava de ter enviado as cartas e seu advogado demonstrou como ela estava fazendo planos para o futuro
comprando coisas para o casamento de uma amiga em agosto e pagando o aluguel do mês seguinte. Ela definitivamente não estava planejando tirar a própria vida. Sandy disse que ligou o forno e abriu a porta cerca de 10 a 12 centímetros porque seus pés estavam frios, mas o desligou após David reclamar do calor. Ela se lembrou de ver seus filhos dormindo no chão da cozinha, pensando como estavam tranquilos, e depois só recorda acordar em meio à fumaça e pedir que cobrissem o rosto. Na manhã seguinte, levantou-se ao lado deles para sair. Quando o promotor perguntou se havia passado sobre os corpos dos filhos, Sandy respondeu: "Não me lembro de ter passado por cima deles. Eu não me lembro de nada disso." Durante todo o julgamento, Howard Waco, que era um defensor público experiente, entrou em conflito repetidas vezes com o juiz e foi considerado em desacato 8 vezes. No dia 10 de agosto de 2000, após um julgamento que durou quase 4 meses, mas com apenas um dia de deliberações, o júri apresentou seu veredito. Nós, o júri na ação acima mencionada, consideramos a ré Sandy Dawn Neves culpada do crime de homicídio em primeiro grau. Na audiência de sentença, 5 testemunhas afirmaram que Sandy era uma mãe amorosa e não merecia a pena de morte. Eles testemunharam que ela não teria matado os filhos se estivesse em seu juízo perfeito, pois os amava muito. Em outubro de 2000, decidiu-se que ela receberia a pena de morte, tornando-se a 12ª mulher no 12ª mulher. Seu primeiro marido, Fernando, disse que a família ficou muito feliz com o veredito. Devido a essa sentença, Sandy tinha direito a um recurso automático. Esses recursos demoram muito para serem analisados pelos tribunais de apelação na Califórnia. Levaria mais 22 anos até que o recurso fosse realmente julgado. Durante esse tempo, Sandy continuou vivendo no corredor da morte. Em junho de 2021, o Tribunal Estadual da Califórnia confirmou a condenação de Sandy, mas anulou a fase da sentença. A sentença dela foi anulada por má conduta judicial, depois que o advogado de defesa e o juiz discutiram repetidamente no tribunal na frente do júri. Porém, a condenação dela por assassinato em massa continuou. A nova sentença dela foi prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional para cada uma das acusações. Em uma entrevista na televisão em 2023, Sandy disse que a razão de sua existência era a esperança de um dia voltar a falar com seu filho, acrescentando que "eu quero que meu filho e meus netos saibam que eu os amo e que nunca, de forma alguma, machucaria eles de propósito." Agora, aos 60 anos, Sandy continua presa na Central California Women's Facility em Chowchilla, Califórnia. Mais um caso de partir o coração, vidas inocentes perdidas. Adoraria saber sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir ao caso de hoje. Inscreva-se se for novo no canal. Ok, vamos seguir com crimes leves. Saloma enviou seus 2 gatos adoráveis. Primeiro temos Halo. Halo seja o nome dele. Seus crimes incluem monopolizar o colo e miar se você não der atenção suficiente para ele. Não se preocupe, não há um fantasma na sua casa agora. Conheça fantasma que já roubou caixas do irmão. Olá, seja o teu nome. Roubar catnip, todos os petiscos dos 2. Obrigado, Saloma. E agora, Caridade de Rockwood, no Tennessee, está compartilhando conosco Odin, que é um boxer de 2 anos que rouba da Caridade. Bem, rouba da bolsa da Caridade, especialmente os óculos dela. Odin adora passear e brincar de bola lá fora. Caridade também diz que ele é um bom companheiro para se aconchegar à noite. Mais uma vez, obrigado a Saloma e a Caridade por me enviarem seus animais de estimação. Se quiser enviar o seu, mande um e-mail para tecremeril@gmail.com. Muito obrigado por ouvir o Crime Reel. Fique seguro. Até logo. Santa Clarita é conhecida pelo Parque Six Flags. E sim, já estive lá. Lugar incrível e também conhecido pelo seu estúdio. Algumas das produções anteriores incluem Santa Clarita Diet, True Lies, Westworld
Goliath e muitas outras. Até logo!